fazer com que os objetivos possam convergir para um ponto comum, que é o nosso desenvolvimento. Nós precisamos, não existe outra forma, nós já somos uma região esquecida por natureza, num canto do estado do Rio Grande do Sul, no interior do país, onde os governos nos esqueceram nos últimos anos, mas nós temos aqui um povo empreendedor, nós temos aqui um povo trabalhador, nós temos no nosso DNA o empreendedorismo, e se nos derem uma chance, Rodrigo, você pode ter a certeza, essa região aqui explode, porque nós temos aqui, o que está nos faltando é exatamente esta união. Precisamos desta união em todos os setores, buscar, desde a representatividade política, que ainda não conseguimos, mas fazer com que os esforços possam se unir em torno dos objetivos e da vocação da nossa região. Eu entendo de que este é o caminho que nós precisamos para desenvolver e buscar aquilo que nós já perdemos muito tempo. Em relação a outras regiões, perdemos muito tempo, mas ainda dá tempo de a gente construir algo melhor para todos nós. Pegando o gancho dos dois discursos de hoje de manhã, na abertura da feira, na abertura oficial, o prefeito disse que o município, o setor público, não pode atrapalhar o empreendedorismo e quem quer crescer. E o Claudio Honor, no seu discurso, também comentou com relação, que o Badalotti também falou agora, Badalotti, com relação à falta de representatividade. E o próprio prefeito acabou usando um termo, que isso foi cunhado no jornal Bom Dia, que é mendigos de paletó. Essa expressão não era contra os prefeitos que estavam em Brasília, e sim uma maneira que nós temos que mendigar pela falta de representatividade. Não era ao contrário, que eles tem que estar lá fazer. E como é que se busca isso, Claudio Honor? Olha, eu faço minhas palavras do Valmir, né? A gente tem batalhado junto, não só pela amizade pessoal que temos, mas institucionalmente as entidades têm conseguido se unir. Está pautado já, né, Valmir, a criação de um fórum de entidades. Não é? Isso vai possibilitar, unificar ações, ideias e planos, não é, para que a gente realmente possa levar esse intento. Nós já tivemos, Rodrigo, me permita lembrar, antes de responder diretamente, que nós fomos a primeira região das 27 do Estado que criamos o Planejamento Regional do Alto Uruguai. Inclusive foi objeto de comemoração, não é? O Hélio nos acompanhou na época, com toda a imprensa toda nos acompanhou, e fomos visitados, fomos requeridos a falar desse nosso projeto, e não saímos do projeto, né? Desde a época do Deoclésio, na Agência de Desenvolvimento, né? E assim fizemos o projeto. Então agora, por motivos, e lamentavelmente a gente tem que citar isso, por vaidades políticas, por não entendimentos partidários, né? Eu diria que a nível privado, meu caro Valmir, nós estamos bem alinhados. Agora se vê sinais positivos das lideranças políticas, né? E acreditamos que possamos realmente resgatar essa união público-privada e possamos, então, traçar novos projetos de desenvolvimento. Talvez esse exemplo, desculpa, Claudio Honor, talvez esse exemplo possa ser copiado pela classe política. Esse entendimento, essa união da iniciativa privada na nossa região, possa ser um caminho, possa ser um exemplo. Como tu disseste, nós tínhamos lá na época do Deoclésio como presidente da Agência de Desenvolvimento, eu lembro-me bem, inclusive foi, como tu disseste, foi matéria de elogio no governo Ieda, se não me falha a memória, né, que recebeu aquele planejamento, e lá nós tínhamos planejado Erechim para 2020, na época. Fecharam com a Agenda 2020. E nós levantamos naquele planejamento, eu lembro-me bem, as vocações econômicas da nossa região. E nós temos várias, só que, como tu disseste, não saiu do papel. Porque não houve envolvimento, talvez também, não é só culpa política, mas talvez claro, nós também tenhamos a nossa parte, mas aprendemos com isso também, né? E hoje, ao menos na iniciativa privada, no que se refere às entidades representativas da nossa região, nós estamos atentos a isso
e buscamos essa união justamente para que a gente possa realizar, não só colocar no papel, mas realizar, viabilizar aquilo tudo que foi colocado na época. Inclusive, né, Rodrigo, deixa eu te interromper, porque nós temos que te lembrar, eu tenho que te lembrar, você esteve junto conosco, com o apoio da fundação lá do Jaci de Lázari, nós estivemos no Vêneto e documentamos uma série de ideias inovadoras daquela região. Eu lembro-me bem, participei também. Trouxemos para cá e daí tivemos, e aí cá de novo, né, sem querer ofender os nossos queridos políticos e lideranças dos prefeitos, trocou o mandato de grupo, foi logo na sequência Mas de troca. muitos não foram também em função da política. Perfeito. Então são dois momentos, o antes e o depois. É o antes e o depois, né? Exatamente. E só falando da Agência de Desenvolvimento, ontem esteve aqui, na abertura desse primeiro Fórum Bom Dia de Desenvolvimento, o presidente da Agência de Desenvolvimento, o Eduardo Predebon. E eu dizia para ele, eu cobrei em tom de provocação, disse para ele assim, só trocar a capa do livro ou tem alguma coisa acontecendo? Então, vem bem enquanto vocês estão falando aqui conosco. E assim, ó, já avançamos, ele vai na mesma linha que vocês dois, e já avançamos, nós temos muito o que fazer. E estar na mão de alguém que não é político também é importante, né? Também é importante. E dentro das universidades, eu acho que ganha mais força. Nós temos que agregar o conhecimento do empresário, agregar a força da universidade e quem quer estar junto num projeto verdadeiro que pense ao Alto Uruguai como um todo. Hélio, tu é empresário do ramo de comunicação e a gente sabe o quanto a comunicação social é importante para o desenvolvimento. E a gente sempre vê que o Bom Dia também, que fala muito em DNA, tem no seu DNA de trazer os bons exemplos e fazer com que a nossa região cresça. E cada vez mais vai ser assim? A ideia é nós fazer vários cases, trazer as coisas boas que acontecem na nossa região e divulgar. Por exemplo, se tem uma indústria lá em Marcelino que está dando certo, nós queremos ir lá mostrar para a comunidade regional, os bons exemplos, e as coisas que estão dando certo. Eu estava escutando a Valalote, o Leonor aqui e pensando, realmente a gente fica, às vezes, pensando que falta, e é bom que aconteça isso, que a gente não se acomoda. Então, só para registrar, a coluna dessa semana aí, o Finardi colocou que Erechim é a terceira ou quarta cidade do Rio Grande do Sul. A quarta do Rio Grande do Sul para se fazer negócio é a primeira no estado. Então nós temos a olho e estudos, e a 41ª do país. Então a nossa cidade, a nossa região tem condições de receber investimento, tem condições de receber novas indústrias, novos investidores. E eu quero também levantar aqui a questão de nós discutir também o DNA da nossa região. Não só de Erechim, mas nós pegar a região como um todo. O Uruguai e a região Nordeste. Nós temos que, inclusive, o Grupo Bom Dia está numa campanha, nós queremos unir a região Nordeste e o Alto Uruguai, que é uma coisa só. Esse é um desejo nosso e deles, para confirmar. Nós, junto com eles, seremos mais fortes. Então, para conhecer, por exemplo, a bacia do Rio Uruguai, lá existe o Alalote, nós já conversamos sobre isso, existe um microclima. E ali, nesse vale ali que não dá geada, por exemplo, dá para plantar cana, dá para fazer açúcar mascavo. O Badalote estava me falando dos asiáticos, Os russos. Os russos. Exato. Nós tivemos mais experiência, eu acho que até já relatei, mas quero relembrar aqui. Tu disseste bem, nós temos a possibilidade de nessas áreas que não se dá nada, na barranca do Rio Uruguai, como nós chamamos aqui, que é uma terra dobrada, que não é mecanizada, mas nós temos um potencial muito grande, só falando em cana-de-açúcar, porque a cana que se planta nessa região ali é a melhor que existe, porque eu não sabia nada de cana-de-açúcar. Eu fui para a Itália, para outros negócios, e levei comigo uma amostra do açúcar mascavo produzido no interior de Itatiba do Sul.
Quando cheguei lá com essa amostra, um russo que estava presente naquela reunião me disse: esse aqui é açúcar mascavo. Nós não falamos mais do assunto que nós estávamos tratando naquela oportunidade. Ele só se interessou pelo açúcar mascavo. Porque eu quando voltei, fiquei tão entusiasmado, porque havia uma possibilidade econômica de ganhar dinheiro com açúcar mascavo e, por conseguinte, fazer com que a região ali e os agricultores também ganhassem. Mas quando voltei e fui buscar a realidade dos números, a produção, o que se produzia ali, não dava para atender um container. Eles queriam 2 containers por mês, em torno de 50 toneladas mês. Se produzia 25 toneladas naquelas pequenas usinas que tinha no interior do município, que eu não sei se ainda existem. Então você vê o potencial, o que dá para se fazer. Nós estamos falando de açúcar, de um exemplo. Aí, quando eu percebi de que não havia quantidade suficiente, fui buscar em outras localidades, terras de areia, eu pensei comigo, bom, mas no interior de São Paulo é uma plantação de cana só que a cana que planta lá não é a cana que se tem aqui na barranca do Uruguai, não dá para fazer o mesmo açúcar. Exatamente. Então você vê, nós temos um potencial grande para exportar, para ganhar dinheiro, que eu digo, a região, os agricultores. Nós temos a madeira, nós temos a laranja, nós temos várias possibilidades de fazer. Hoje, se não me engano, na abertura, o presidente da Emater dizia de que está havendo um êxodo rural muito grande, que a população daqui a alguns anos vai estar 95% residindo na zona urbana e muito poucos permanecem no interior. Claro, o presidente da Emater, claro que ele se referiu de que a Emater está preocupada com isso, que está movendo ações para que esse percentual não seja desse tamanho, mas enfim, nós temos a possibilidade de fazer com que lá o agricultor, lá no campo também possa ter uma vida digna, possa ter uma vida boa, possa ter rendimento, permanecer na terra, mas precisamos mover ações. São 2 desafios, então, que você levantou aqui. Primeiro, a manutenção do mundo no campo, porque a comida não chega na nossa mesa de paraquedas. Muita gente não sabe isso, mas alguém tem que fazer esse trabalho, né? Mas segundo, eu acho que o mais importante, Badalotti, é com relação a que produz muito e agrega pouco valor nas produções. Os outros regiões estão ganhando dinheiro em cima do Uruguai. Como reverter essa situação? Não, esse é o DNA que o Hélio se refere. Nós matamos vários problemas numa única ação, que é o que temos falado nas entidades aqui, com a imprensa, vocês já são conhecedores, da agroindústria familiar. A agroindústria familiar é o melhor projeto de desenvolvimento do Alto Uruguai Gaúcho. E é também para o Estado, que ainda não tem um projeto, né, definitivo de desenvolvimento. Então, o desenvolvimento sustentável que queremos e que fixa o homem no campo, o jovem, gera riqueza para essas famílias, é produzir e transformar os produtos dessa terra maravilhosa, desse esforço étnico que temos aqui, em produtos de valor agregado, como o açúcar mascavo, como a nossa cachaçinha do Uruguai, que é famosa, né? E tantos doces, e cítricos, né? Com origem na cana, né? Só voltando mais para dentro, eu fiz assim uma pequena relação aqui, para que aumentem indústrias de transformação. Por exemplo, fruticultura. Existiu 40 anos atrás o Pedro Esponquiado, né? Ele fez um projeto via Rotary, na época ali da Nós para cá? Mas o que ele fez? Ele fez uma campanha na região e o que existe de fruta aqui na região foi daquele projeto lá atrás. Exato. Por causa do clima. Nós temos a suinicultura que agora voltou E já foi mais forte, né? Ela pode crescer. A avicultura, acho que também voltou a funcionar normalmente na nossa região. Né? Nós temos que resgatar a questão do boi, né? A gente... Tem a indústria leiteira e a de corte, que nós tínhamos um frigorífico aqui também de gado, já. vendia carne,
né, que eu acho que nós temos que resgatar isso aí também. Eu vejo também a questão da fumicultura. Não é suficiente. Ó, partes da nossa região aqui, essas partes dobrada, né, já existiu grandes plantações de fumicultura, e existe ainda. Eles não divulgam muito por causa que é fumo, né, mas é uma renda para a região. Né, a questão da floricultura, nós temos já alguns cases aqui que dá para mostrar em floricultura, né, a horticultura, né, que vem a piscicultura, né, a cana que nós já falamos, a apicultura do mel, tudo que a nossa região pode produzir. Né, e o que falta é nós fomentar, dar assistência e agregar valor. Né? Não adianta nós mandar o mel em barril para a Alemanha, né, e eles vendem a 8 vezes mais. Né? Então, o que nós temos que fazer? Indústrias. Né? Pequenas indústrias, mas indústrias médias, laranja, por exemplo. Cabe uma indústria de suco de laranja aqui média. Só para tu ter uma ideia, todo esse relato que o Hélio está fazendo é aquilo que a gente vem discutindo e que a nossa região tem potencial, sim, Hélio. O que está faltando são ações para que se concretize. E recentemente, por iniciativa do SEBRAE, o SEBRAE realizou no último mês um treinamento de governança e montou uma equipe, da qual eu faço parte também, justamente para que se movam ações, nós dividimos em eixos, nós chamamos, né? Ações justamente para colocar em prática tudo isso, Hélio, que você está relatando, esse potencial. E coube a mim, junto com demais colegas da universidade, da URI, da Universidade Federal, enfim, justamente trabalhar em cima da possibilidade de fazer com que as agroindústrias possam, por exemplo, buscar o certificado, que agora me falha o nome aqui, tem um certificado para que elas possam vender a nível estadual e a nível de Brasil. As nossas agroindústrias ainda estão muito pequenadas, quer dizer, sim, mas vendendo Suasa, na né? feira, enfim, né? Acho que é Suasa, né? Isso. Cispoa, exato. Então o nosso trabalho vai ser esse grupo, esse comitê do eixo do agronegócio vai ser buscar, e traçamos como meta, no mínimo 10 agroindústrias locais, não só de Erechim, mas da região, e buscar fazer com que possamos conscientizar o nosso empresário rural dessa possibilidade de buscar essa certificação. Para eles é difícil, é burocrático. É uma questão de legislação. Exato. Vou te dar um exemplo aqui, ó, pessoal que tem aí os seus açudes, tem lá a piscicultura, tem a tilápia, a carpa, qualquer outro tipo de peixe. O cara não pode neutralizar hoje a tilápia aqui. Mas tu vai no mercado, tu compra neutralizar da Seara, que vem de fora. E nós não podemos neutralizar aqui. É por causa das certificações, né? Estou dando um exemplo. Na prática, eu falei com o criador de tempo e falou isso. Eu não consigo, gostaria de fazer. Mas daí o poder público tem que entrar de maneira mais forte. Nós temos que ter uma questão mais simples para que possa crescer. Enquanto a nossa legislação está tão... Tu como contador, sabe o que eu estou falando, cara? Hoje, fazer mágica. Hoje tivemos a grata satisfação, o Valmir estava conosco, com o senador eleito, Luiz Carlos Reis, ele nos pediu para que nos reuníssemos e dessemos por escrito algumas ações emergentes para destravar essas situações como essa que estamos falando. Né? Então, ficamos muito felizes com o apoio que ele tem dado à região. E essa aqui. É uma, Claudio Honor. Essa é uma perfeita. Que vai na relação. Vai para a relação. E, inclusive, né, ele pegando o seu pontapé inicial, nós podemos incluir uvas. Cultura da uva aqui já temos, incrivelmente, Cabernet, já temos Merlot, né? Temos um trabalho maravilhoso do Solimã ali em Itatiba, e outros aqui em Cotegipe. Só que também tem um detalhe, né, Valmir, que nesse estudo que você faz parte, certamente vai ser debatido. Se nós quisermos fazer tudo, nós não vamos fazer nada também. Nós vamos ter que escolher. Nós vamos ter que escolher 4, 5 produtos, como é
o exemplo para nós todos, a Serra Gaúcha. A Serra Gaúcha escolheu um vetor. Hoje, ele certifica o seu vinho, ganhou prestígio mundial. Então, se nós quiser plantar laranja, quiser plantar cana, quiser plantar uvas, nós não vamos conseguir fazer um DNA da região. Nós sim vamos precisar ter o suficiente para consumo, que hoje, vergonhosamente, Erechim traz 60% dos seus hortigranjeiros de Curitiba e Caxias do Sul. Então, e aí eu falo com alguns produtores, você sabe disso? Nós sabemos, né? Ah, mas não tem mão de obra. Não tem mão de obra. E aí? Vamos fazer como? Então aí entra o circuito, e aí para fechar meu raciocínio, temos que escolher os vetores, os principais que vão nos alavancar para o Brasil e o mundo. Temos que redefinir o que precisamos produzir para o nosso consumo regional, com qualidade, com sabor, com a marca nossa, que sempre falamos. O selo do Selo, exatamente. Né? E escolher os vetores para aí sim potencializar a indústria. Por que não só a indústria do leite grande? Não tem leite que chega. 1.200.000, 1.300.000 litros dia ainda é insuficiente para viabilizar uma indústria. São 2 milhões de litros. Então, mas o que falta para chegar a 2 milhões de litros? Não falta muito. Mas quem vai estimular isso? Então, nós, empresários, podemos, mas nós somos de outro segmento. Se nós tirarmos muito tempo para auxiliar... Vamos perder o foco do nosso negócio. Vamos perder o nosso. Então, é por isso que precisa das lideranças públicas. Exato. E nós estamos parceiros. Mas eu acho assim, ó, o que falta é nós formatar, criar mais lideranças. Né? E essas lideranças vão cobrar do governo. Um exemplo que eu estava olhando é a questão do licenciamento. Aqui na nossa região aí, da indústria, parece que só a ativa que pode vender para todo o estado. Porque existe uma licença. Eu vi uma conversa do candidato a governador aqui, que ele ia liberar tudo. É um absurdo, por exemplo, lá em Entre Rio do Sul, ou lá em Machadinho, né, ter uma agroindústria e não poder vender para o estado. Né, tem que vender só no local. Então, essas ações, as lideranças têm que pressionar os governos e mostrar que com essa liberação, né, vai haver desenvolvimento nessa região. É umas coisas que não dá para entender. Desculpa, só para complementar, em função disso. Por que lá em Entre Rios do Sul você pode produzir uma mortandela e vender para Entre Rios do Sul? Quer dizer, o cidadão de Entre Rios pode comer aquela mortandela. O de Erechim não pode. Se o produto é o mesmo. Eu não entendo esses licenciamentos, sabe? Mas se o produto está liberado para vender em Itatiba, em Aratiba, seja lá onde for, ele está liberado. Ou será que as pessoas são diferentes aqui? Está entendendo? Isso que eu não consigo entender. E como tu disseste, o senador... Talvez encargos, se tu tirar algumas licenças, por exemplo. Pode ser. Uma máquina inchada, tem que incomodar muita gente, então fica pode tudo ser, exato. Vou pegar um gancho, vou tentar na questão da metal mecânica, é importante também, que é um setor que emprega muito, que passou por um momento difícil, mas devagarinho consegue se recuperar. Resgatar. O que eu quero dizer com a Júnior? Quando nós estivemos na Itália, você vai lembrar que uma vaca, estamos falando, dava uma média de 40 a 50 litros por mês, por dia. Por dia. Então dá mais que esses a nossa dá 16 aqui, 16, 18. Só nisso, sem aumentar o número de animais, tu poderia chegar mais que tu precisa para ter uma indústria. Exatamente. Entendeu? E outro lance muito importante do convênio, que se fala é o seguinte: a gente não vende 1 grão de arroz in natura. Tudo tem que ser transformado. Então passa por aí também, acho uma questão de uma cultura, nós saber que nós não podemos liberar nada para fora da região. Nós temos que integrar o circuito, né, que o Valmir falou. A universidade vai ter que formar os filhos dos nossos agricultores, que já o faz, não é? Os órgãos técnicos, a Emater, que foi citada, os centros tecnológicos, trazer essas tecnologias. Porque o manejo de uma vaca leiteira é só alimentação. Ela vai chegar. Né? Temos aqui, junto da Frinap, né, depois podemos falar um pouquinho da Frinap, exemplos diversos aí que vamos estar presenciando de avanços tecnológicos, né, no meio do agronegócio, né, na área aqui da FENAGRO, né, dos equipamentos, não é?
aonde potencializa o produtor, não é, para produzir mais e melhor, né? Então, se nós conseguirmos, aí esbarramos no outro ponto. Falta fechar o projeto. Os órgãos financiadores. A gente vem de um evento agora de expressão mundial, aí, praticamente, da América do Sul, de gestão, e a gente vê o pacote fechado. Tem o órgão financiador, tem o órgão técnico, tem as pesquisas, tem o jovem, tem o veterano, tem um projeto, tudo um circuito integrado. Rodrigo, Hélio, Valmir, né, os que estão nos assistindo. Quando a gente integra a cadeia toda, as coisas funcionam. Mas aí esbarramos, estamos dialogando aqui, num problema burocrático, né? E aí, resolvemos o burocrático. Aí empacamos no problema financeiro. Então nós precisamos, só para dar um exemplo rápido, precisamos fechar esse projeto. Está mais do que maduro. Está caindo de maduro. Né? E agora a gente vê sinais, vou repetir o que falamos há pouco, dos entes públicos, né? Para que a gente possa fazer essas parcerias público-privada. Podemos falar do Distrito Norte, também, que é um projeto que iniciou lá no dia 16. Né? Começou lá na gestão do Valmir como secretário, no governo Polis, né? E agora está chegando, finalmente, depois de longo tempo, ao seu final, com um projeto inovador, que foi melhorado, o projeto inicial, né? E esperamos que dê realmente certo, porque ali vai, já que estamos, né, vamos continuar nesse, vai abrigar ali cerca de 20 empresas, 25 talvez, e que pode gerar um desenvolvimento muito bom, especificamente para Erechim. Mas o Erechim é o polo, e Erechim tem que abraçar a região e a região, parar com a ciumeira de Erechim, tem que ser muito transparente, muito claro, e abraçar Erechim. Do lado do grande está o pequeno, isso vale para as nossas empresas. Certo. Não é, Valmir? Quantas pequenas empresas que atendem lá? É verdade. Os operadores logísticos, sabe essa questão que falávamos da região Nordeste? É importante, eles querem estar junto conosco. Isso é uma região só. Eu acho que uns 2 anos para trás, eu tive em 6, 7 municípios lá, falando de algumas lideranças pela região. Só o que eu mais ouvi lá, Erechim governa de costas para nós. Olha que expressão forte. Entendeu? As pessoas vendo estudar em Joaçaba, Passo Fundo, fazer compra em Água Vermelha, em Tapejara, e não vêm, eles querem vir para cá e não podem. Então eles se sentem abandonados por Erechim. E Erechim tem que assumir esse papel, como cidade do polo. Eles sabem, Rodrigo, que nesse ponto é um pouquinho, até a gente já ouviu exagerado, porque a gente já teve lá, as entidades estão irmanadas, mas eu vou ter que fazer algumas considerações, que é exatamente a parte política. De novo, algumas lideranças regionais aqui conseguiram fazer estradas, as poucas conseguidas nesse governo Sartori, para o lado de Vacaria, para o lado de Lagoa. E a região Nordeste já é metade catarinense. O pessoal está indo embora para lá, porque nós imploramos um acesso asfáltico. Há quantos anos, Hélio? Uns 30? Para ligar Pinhalzinho, a Maximiliano, ou ali, Áurea, né? Por ali, me foge o nome da BR, da RS. Quanto nós já imploramos? Mas a representatividade, quero de novo, sim. Embora a gente vá, a gente escreve, a gente entregou. Eu pessoalmente assinei, Valmir certamente, junto em quase todos, na Unindústria, pelo menos uns 15 documentos nos últimos 10 anos, solicitando ligação com a região Nordeste, esse, vamos dizer assim, esse vínculo visceral que temos, não só étnico, como de desejo recíproco. Os Cavaletes é o melhor exemplo. E Erechim, nessa história toda aí, ela foi isolada por falta de estrada. Nós pagamos um preço também. Muito alto. Chapecó e Passo De fundo. E nós não tínhamos estrada, nem a Transbrasiliana que hoje o mais Mencionou. diz que ele vai abraçar Sim. a conclusão Isso. uma coisa linda também, que é a conclusão, o início. E hoje de manhã eu tive a oportunidade de ver o discurso do Rising, né, que eu gostei, foi a questão da volta do trem. Assim. Eu me lembro Pois quando é. a ML teve aqui em Erechim e ela fez um estudo para viabilizar o transporte Isso.
tinha carga e eles precisavam de carga para viabilizar. Depois a gente entendeu outras coisas. Eu até vou me permitir, Hélio, te dizer que eu te interromper, porque a Cotreal, nesse momento, ela já estava fragilizada, né? E eu refuto, eu acho que nós todos somos consenso nisso. Uma grande perda da região foi a perda da Cotreal. A marca da nossa cooperativa, que era a maior da América, atravessou o rio, está ali em Chapecó agora com a nossa querida Aurora. Que bom que nos abraçou e que bom que está aqui de volta. Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem. Exatamente. Eu acho que nós vivemos na época do animal, eu vejo assim, com os seus frigoríficos, da agricultura familiar, o suíno da agricultura, o grande que movimenta é a proteína animal, se for ver, essa pequena agricultura familiar. Não adianta, e vai dar o dinheiro. Entrando na questão, especificamente, Badalote, da rede vital mecânica, eu tive o nome, que agora é o indústria, né? Mas Sim. é a rede. Nós passamos por alguns anos terríveis aí, né? Como que está o mercado hoje? Isso também, isso aqui, ó, nada que melhor que o emprego, que é o melhor projeto social que tem, né? Eu tenho emprego com dignidade para sustentar sua família. Fiquei muito feliz hoje, porque nos pronunciamentos da abertura da nossa FRENAP, pelas poucas vezes se valorizou o empresário. Tá? O empresário sempre taxado de ficar rico nas costas dos outros, não paga os impostos, não sei o quê. Nós temos que valorizar em muito o empreendedor. É ele que gera os empregos, é ele que gera as possibilidades, é ele que aumenta os recursos nos cofres públicos para depois ser investido em ações sociais. Quando o governo vem e diz, nós criamos não sei quantos mil empregos, não criou nada. Quem cria são os empresários, quem cria são os investidores. E que tem uma coragem extraordinária nesse momento de empreender, porque não é fácil, as amarras que estão ali, as dificuldades que se encontram para empreender são muitas. Então tem que ter muita coragem para empreender. Então fiquei muito feliz hoje, porque o senador eleito nos repassou uma mensagem de confiança, de que o novo governo tratará em muito essa questão de desburocratizar, de desamarrar, de tornar mais fácil a possibilidade de empreender no nosso país. Eu entendo, Rodrigo, que é através do investimento, do empreendedorismo, que nós vamos transformar essa nação, que nós vamos criar as possibilidades para aquele aluno da universidade, da academia, que está saindo, se formando em engenharia e que tem que buscar fora. Ele vai, dessa forma, ele vai estar proporcionando crescimento em outras regiões, deixando a nossa. Uma política tão burra, porque se o sistema, para liberar empreendimento, qualquer coisa, quanto mais tu demora o setor público, mais ele vai demorar para arrecadar. Eu não consigo entender essa lógica burra que eles jogam contra eles mesmos, finalizar. Quantas empresas que podiam estar instaladas hoje em Erechim, acabaram indo embora, desistindo de investir, coisa e tal, isso já poderia ter dado todo o retorno das vantagens que o setor público pode ter que repassar. Aliás, Rodrigo, temos que parar de perder jovens e empresas. Poucas, claro. Agora a gente espera preservar o que temos. O jovem do interior, não é, Valmir? Hélio, você testemunha aqui, Rodrigo, vem dos nossos municípios co-irmãos, vem para cá. Erechim é algo de 70%. É uma cidade cosmopolita, regional. Né? E os nossos jovens daqui vão para outras regiões. Então, nós viramos uma cidade de passagem. Isso é horrível, nós temos que fixar. Ele se prepara, se forma e vai para fora. Exatamente. É a perda de capital, né? Eu queria provocar o Badalote falou a questão da valorização dos empresários. Também, a Erechim sabe, o PIB, existe muito dinheiro em Erechim. A gente conversa do setor bancário e outros casos, e eles têm dados que existe muito dinheiro. E também existe muita gente querendo ser empreendedor aqui e não sabe o que fazer. Eu estou lançando aqui, de repente já existe, das entidades criarem um banco de empreendedor, né, com os DNA de caras. Olha, gente, nós temos aqui que quer montar uma indústria de transformação do açúcar mascavo. Né? Então, citar todas as possibilidades na nossa região nesse banco. E esse banco ser fomentado e
e atualizado e divulgado, né, para quem quer empreender. Então, se não existe já, mas eu acho que nós temos que criar um banco do empreendedor aqui com o que existe de possibilidade na nossa região de ele colocar o seu capital, né, e transformar e agregar. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, uma dos setores que eu vejo gente colocando capital de hotelaria, de águas termais. Né? Nós temos empresários aqui que fizeram um empreendimento ali em Machadinho, e aquilo lá é lotado, vem gente de todo o país. Então fica aqui... Isso que aqueles 20 quilômetros de Pinhalzinho a Maximiliano, o cara leva meio dia para chegar lá. Fica lançado aqui o desafio dessa criação, as entidades se unirem, né? E nós criar esse banco. Eu também entendo assim, Hélio, porque olha a relação que nós levantamos ali de possibilidades que a nossa região oferece. Está faltando o quê? Está faltando iniciativa, está faltando investir até é a parte mais fácil, porque eu também concordo com você que existe capital, existem recursos para serem aplicados. Tá precisando de que nós possamos organizar esses investimentos. Nós precisamos organizar, porque daqui a pouco exatamente. E ali é que eu volto a frisar aquilo que foi levantado pelo SEBRAE, que buscou as universidades, o Instituto Federal, as entidades constituídas, porque esses são os atores que podem organizar esses investimentos. Daqui a pouco, nós precisamos montar, construir uma empresa que vai extrair o suco da laranja. Pô, nós temos uma qualidade muito boa da fruta aqui, nós temos possibilidades de produzir. Exatamente. Mas o que acontece hoje com a laranja? O agricultor não ganha nada, ele tira uma caixa lá, ganha R$2, porque a laranja vai lá em Bento Gonçalves para ser extraído o suco. Exatamente. Então é isso que nós precisamos. Mas eu acredito que agora, com esse sentimento de união, Claudio Honor, que nós estamos tentando implantar aqui, né? Tirar aqueles ranços, aquela coisa do passado, e nós já perdemos muito tempo com isso, façam um favor. Então, buscar as entidades, a academia ali, nós temos hoje um polo de educação aqui em Erechim. Tá? Então nós precisamos aproveitar o conhecimento da academia, não adianta ficar lá só dentro da sala de aula, ele tem que vir para fora. A cidade de passagem é um termo muito forte, nós temos que lembrar sempre isso. Olha, nosso tempo de luz já passou, está tão bom o debate, está passando 5 minutos do tempo previsto, o sol é o nosso termômetro ali, entendeu? Está pegando essa pacote, mas qual é a lição que se tirou desse bate-papo de hoje? Existe muita coisa para ser feita. Precisamos nos unir. Discurso afinado de duas pessoas que já passaram por entidades, tantas entidades. Então, isso até me remonta a outras coisas. Mas não é o momento de eu falar, que eu posso usar outro fórum para falar sobre a eloquência dos dois aqui do meu lado. Vou deixar para outro momento. Queria agradecer a presença de vocês dois. Obrigado, Badalotti. Obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado. Obrigado, Eric, o nosso comandante, que é conosco, né? E amanhã estamos de volta aqui às 15 horas, também às 18 horas, com o primeiro fórum Bom Dia de Desenvolvimento. Show de bola. Erechim entrou para o ranking das cidades inteligentes do Brasil. Cidades inteligentes são aquelas que dão preferência para o consumidor utilizar a rede de comércios e serviços de maneira eficiente e democrática. Para facilitar o seu dia a dia, a Estacione Rotativo trouxe Zona Azul Digital. Baixe o app Estacione, crie sua conta online e compre seus créditos de qualquer lugar e em qualquer hora com poucos cliques. Você ainda pode comprar seus tickets através dos nossos monitores, postos de vendas e parquímetros espalhados pela cidade. Estacione Rotativo, solução digital para contribuir com a mobilidade urbana. Saiba mais. Acesse nosso site www.estacionerotativo.com.br.
Vai casar? Comemorar seu aniversário ou realizar um evento corporativo? O local da festa tem que estar preparado para receber os convidados, com segurança, praticidade e beleza. Conheça as diversas estruturas que a empresa Clovis Produções tem a oferecer. São tendas, pirâmides, pisos, palcos e outras dezenas de opções. Nossa montagem é adaptada à sua necessidade. Deixe a sua imaginação livre para criar os melhores ambientes para a sua festa. Seu decorador vai adorar as opções de tendas. Comemore em grande estilo. Clovis Produções, a montadora oficial dos eventos de sucesso. As nossas redes transportam para além da energia. Transportam para o trabalho, para a produção, para a renda e para o conforto. Através das redes de distribuição, da geração de energia e da internet, trabalhamos dia a dia para melhorar a vida de milhares de pessoas. Há 49 anos, a Creral transforma a cooperação em força para o desenvolvimento regional. Creral, energia e comunicação para melhorar a vida. Antecipe o seu 13º salário com a Cristal Ótica. Compre em até 5 vezes e só comece a pagar lá em dezembro. Só na Cristal Ótica você vai comprar óculos solares, armações, lentes e vai pagar em 5 vezes começando só lá em dezembro. Parcele também os mais lindos relógios em até 5 vezes. Visite uma de nossas lojas e aproveite esta mega promoção. Cristal Ótica, mais momentos de felicidade para você. De 9 a 18 de novembro, grandes shows esperam por você na FINAP 2018. No dia 10 tem Maiara e Maraísa. No dia 14 vamos curtir com Alok. No dia 17, Henrique e Juliano. Garanta o seu ingresso hoje mesmo. FINAP 2018. Erechim entrou para o ranking das cidades inteligentes do Brasil. Cidades inteligentes são aquelas que dão preferência para o consumidor utilizar a rede de comércios e serviços de maneira eficiente e democrática. Para facilitar o seu dia a dia, a Estacione Rotativo trouxe Zona Azul Digital. Baixe o app Estacione, crie sua conta online e compre seus créditos de qualquer lugar e em qualquer hora com poucos cliques. Você ainda pode comprar seus tickets através dos nossos monitores, postos de vendas e parquímetros espalhados pela cidade. Estacione Rotativo, solução digital para contribuir com a mobilidade urbana. Saiba mais. Acesse nosso site www.estacionerotativo.com.br.